Estados Unidos nega um pedido do Brasil para extraditar jornalista blogueiro acusado de fake news. Polícia de Imigração captura fugitivo que era procurado pela Justiça brasileira. Autoridades denunciam a venda de falsos green cards nas ruas de Nova York para indocumentados. Seguros de carro e de residência aumentaram e vão pesar no bolso da população. E você vai saber quem é o ator que vai interpretar um mutante da série X-Men. Virada de chave de ex-tenista para ator profissional aconteceu há pouco mais de 15 anos aqui nos Estados Unidos, quando Gui veio da Venezuela para jogar por uma universidade americana. Olá, boa noite. Os Estados Unidos negaram o pedido da Justiça brasileira para extraditar o jornalista e blogueiro Alan dos Santos, que está morando aqui no território americano. Ele é acusado de injúria, calúnia e difamação no inquérito das fake news, movido pelas autoridades brasileiras. Os Estados Unidos alegam direito à liberdade de expressão. A reportagem é da Eloá Zen. Nos Estados Unidos, esses delitos são considerados crimes de opinião e não servem de base para um pedido de extradição por serem protegidos pelo direito à liberdade de expressão. Esse tipo de argumento também não consta no Tratado de Extradição firmado em 1965 entre Brasil e Estados Unidos. Há quase 2 anos, a Justiça brasileira tenta, sem sucesso, extraditar o blogueiro, que se tornou conhecido como uma das principais vozes da direita conservadora do Brasil. As autoridades acusam Alan dos Santos de injúria, calúnia e difamação no inquérito das fake news. O resultado dessa ação foi considerada a primeira vitória do blogueiro, mas não a solução definitiva. Ele ainda enfrenta outras acusações que permanecem sendo analisadas pelas autoridades americanas: participação de uma organização criminosa para desestabilizar as instituições democráticas do Brasil e lavagem de dinheiro. Considerado foragido pela Justiça brasileira, Alan dos Santos teve seu passaporte cancelado em 2022, o que faz do blogueiro um imigrante ilegal nos Estados Unidos. As autoridades americanas encaminharam ao STF uma série de questionamentos e pedidos adicionais de informações para continuar com a avaliação e possível procedimento de extradição do blogueiro. O Ministério da Justiça não se manifestou e informou que o processo está sob sigilo. Olha, essa decisão não me surpreende. Não me surpreende por 3 motivos. Primeiro, existe a questão de liberdade de expressão, o que é uma coisa muito complexa aqui nos Estados Unidos, para os próprios americanos. Existem decisões da Corte Suprema, é uma coisa que está sendo constantemente analisada, o que pode, o que não pode, o que é fake news, o que não é fake news e a consequência disso. Segundo, a gente tem também a questão do fato de os crimes que estão sendo analisados aqui não estarem na lista de crimes entre do tratado entre Brasil e Estados Unidos. Então, para fazer uma extradição, existe uma lista de crimes e esses crimes não estão listados, os crimes de Alan Santos não estão listados nessa categoria, vamos dizer assim. E por último, nós não sabemos o status imigratório de Alan Santos, certo? Isso é muito importante, porque se ele estiver num processo de asilo político que leva em média 7 anos, ele tem o direito de estar aqui durante o processo e uma extradição seria muito rara. Em Connecticut, o Bureau, a Polícia de Execução e Remoção da Imigração, prendeu um brasileiro que estava ilegalmente aqui nos Estados Unidos e era procurado pela Justiça brasileira por estupro de menor. Esta é a foto do momento da prisão do brasileiro de 40 anos, que não teve a identidade divulgada. As autoridades disseram que ele entrou aqui nos Estados Unidos como turista em 2022 e permaneceu ilegalmente no território americano até ser preso pela Polícia de Imigração. O brasileiro está sob custódia do ICE e deve ser deportado para o Brasil em breve para responder pelo crime de abuso sexual de menor de 14 anos. E o ICE, a Polícia de Imigração, anunciou que os agentes vão usar câmeras corporais em 5 cidades americanas nas próximas semanas. A ideia é gravar todas as operações envolvendo imigrantes e torná-las mais transparentes.
Todos os agentes que lidam com imigrantes vão ser obrigados a usar as câmeras, que serão acopladas ao uniforme. O novo sistema ainda está em fase de implementação, mas 5 cidades norte-americanas já vão começar a usar o equipamento nas próximas semanas. São elas Baltimore, Filadélfia, Washington, Buffalo e Detroit. O programa vai cumprir a ordem executiva assinada pelo presidente Joe Biden, que obriga o uso de câmeras corporais nas agências federais de aplicação da lei, para que as ações sejam mais transparentes. A ideia é expandir o sistema aos poucos para outras cidades, mas o ICE está com déficit orçamentário e espera que o Congresso aprove uma verba extra com urgência. O Departamento de Imigração já avisou que só tem dinheiro até maio deste ano. Se o novo fundo não for aprovado, o ICE vai ser obrigado a reduzir as equipes de fronteira, além das ações de prisão e também de deportação dos indocumentados no país. E ainda falando de imigração, a Carolina do Norte anunciou que está abrindo uma nova instalação para abrigar crianças desacompanhadas e sem status de imigração que chegarem pela fronteira sul. O centro vai atender crianças de 13 a 17 anos e terá cerca de 800 camas. Os menores vão ter atendimento médico, alimentação e aulas gratuitas. Essa nova unidade entra em operação amanhã na cidade de Greensboro, na Carolina do Norte. Existem 200 centros como esse nos Estados Unidos em 22 estados diferentes. O registro do governo mostra que o número de crianças sozinhas que cruzaram do México para os Estados Unidos diminuiu. Em maio, foram apreendidos 9.400 menores desacompanhados, uma queda de 34% em relação ao mesmo período do ano passado. No início desta semana, o Departamento Americano de Saúde e Serviços Humanos tinha pouco mais de 5.800 crianças imigrantes, o nível mais baixo desde o início da administração Biden. E no próximo bloco você vai ver que criminosos estão vendendo falsos green cards nas ruas de Nova York para imigrantes indocumentados. Tem também um vídeo chocante de policiais matando a tiros um jovem autista em um momento de crise de saúde mental. Américas no ar. Oferecimento Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Tap. Foi. As autoridades de Nova York estão denunciando um novo crime que surgiu nas ruas da cidade e que está se espalhando muito rápido. A comercialização de documentos falsos no meio da rua para imigrantes indocumentados. A repórter Carolina Camargo mostra pra gente que são documentos como Green Card, Social Security, passaportes e muito mais. Quanto? 80 por os dois? As negociações acontecem assim, em plena luz do dia, na calçada. As imagens gravadas pelo jornal New York Post mostram um homem falando em espanhol e oferecendo documentos como Green Card e Social Security por $80. E quanto tempo te demora para fazê-lo? Toda a fraude demora cerca de 1 hora e os documentos são entregues no mesmo local da primeira conversa, neste caso no Queens. A polícia diz que várias pessoas ligadas a organizações criminosas estão realizando esse serviço no meio da rua para imigrantes recém-chegados e que muita gente inocente está caindo na proposta ilegal. Os documentos falsificados usam números reais, roubados de americanos ou de residentes com status. Quem for pego comprando ou vendendo esse material pode ser preso, responder criminalmente por um delito federal e chegar a ser condenado a mais de 20 anos de prisão. Qualquer combinação que for feita que tenha 9 dígitos pode cair no número que já foi emitido para alguém ou um número que ainda vai ser emitido para alguém. Ou até o nome de uma pessoa que já morreu, ou uma criança, por exemplo, que não está usando o número efetivamente para procurar trabalho ou para pagar impostos. Mas, de qualquer forma, essa pessoa está criando um recorde, está criando um registro de pagamento, de aposentadoria, de salário, de imposto, de trabalho, até às vezes criminal, em nome de uma pessoa que não é aquela que realmente tem aquele número. Então, isso pode ser um problema muito sério, inclusive para a segurança nacional. Isso é um problema sério porque pessoas podem cometer vários crimes. Os crimes vão ser registrados em nome de uma pessoa que não é a pessoa que cometeu o crime, e o seguro social também, que vai ser atrelado àquele crime, vai ser o da pessoa inocente que teve o seu número usado indevidamente.
Então, isso pode ser difícil para as autoridades para rastrear os criminosos em casos em que o número do seguro social é usado indevidamente. Na Califórnia, a morte a tiros de um adolescente autista por policiais chocou a comunidade de São Bernardino e levantou questões preocupantes: o despreparo dos agentes para lidar com pessoas em crise de saúde mental. As imagens mostram o momento em que o adolescente de 15 anos sai correndo de casa com uma ferramenta de jardinagem na mão. Ele persegue o policial, que recua e grita para o rapaz parar. Depois de vários alertas, é possível ver o oficial sacar a arma e disparar. Outro agente também atira. O rapaz morreu no local com vários tiros. O advogado da família diz que Ryan Gaynor estava em um momento de crise de saúde mental e que a polícia tinha sido chamada para ajudar a controlar o jovem. A família condenou o assassinato do adolescente. Desde janeiro, eles já tinham chamado o departamento de polícia outras 5 vezes. Em todas elas, os policiais ajudaram a levar o adolescente a uma instituição de saúde mental sem nenhum tipo de problema. O xerife do condado de São Bernardino reconheceu o erro e afirmou que a ação despreparada dos policiais mostrou que o departamento não está funcionando como deveria para enfrentar pessoas com problemas mentais. There is no reason that law enforcement should be the ones that end up having to get involved in these crises. No Oriente Médio, aumenta a tensão entre Hamas e Israel. O grupo terrorista pediu para os palestinos se prepararem para defender a mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, na primeira sexta-feira do Ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos. Enquanto isso, sem um acordo de cessar-fogo definido, Israel mantém a intensa campanha de bombardeios na faixa de Gaza. Os detalhes com a correspondente da Record em Tel Aviv, Denise Odorici. A vítima é um israelense de 50 anos que foi esfaqueado pelas costas dentro de uma cafeteria no sul de Israel. Mesmo ferido, o homem baleou e matou o terrorista, que era da faixa de Gaza, mas morava legalmente em Israel havia 4 anos. As forças israelenses de segurança estão em alerta máximo durante o mês sagrado do Ramadã, que começou nesta semana. O exército diz que mantém a ofensiva na faixa de Gaza contra alvos terroristas, mas nesta quarta-feira, um bombardeio israelense em Gaza atingiu um centro de distribuição de comida das Nações Unidas. Israel disse que o alvo era um terrorista do Hamas, que foi morto no local no ataque aéreo. Mas as autoridades de saúde da faixa de Gaza dizem que outras 4 pessoas também morreram, incluindo um funcionário da ONU. A Casa Branca pediu uma investigação sobre o bombardeio. O navio com ajuda humanitária que saiu do Chipre nesta semana deve chegar na faixa de Gaza entre hoje e amanhã, transportando 200 toneladas de comida. Uma segunda embarcação já está sendo preparada e deve começar a viagem assim que o primeiro barco descarregar a ajuda no cais construído para esta operação. De Tel Aviv, Denise Odorici, para o Jornal Américas no Ar. Depois do intervalo, a gente te mostra que o seguro de carro teve o maior aumento em quase 50 anos. Mas não é só o seguro de carro que subiu, não. A cobertura residencial aumentou 23%, forçando milhões de pessoas a desistirem da proteção. Já voltamos e com uma história curiosa. Em Wisconsin, o motorista sofreu um grave acidente de carro, mas quem chamou o socorro não foi ele, foi o Apple Watch. O relógio registrou esse impacto, como não conseguiu resposta do motorista, ligou para o 911 sozinho e avisou sobre essa batida. Era pouco mais de meia-noite quando o centro de atendimento recebeu uma chamada emergencial, mas não de uma pessoa, de um relógio inteligente. 911, where's your emergency? The owner of this Apple Watch was in a severe car crash and is not responding to their watch. A mensagem dizia que o proprietário do Apple Watch tinha sofrido um grave acidente de carro e não estava respondendo. O chefe dos bombeiros, Ronald Molnar, chamou a ligação de arrepiante e desesperadora, porque ele não podia perguntar onde estava o carro, quem estava ferido. Só tinha uma informação limitada para trabalhar. You've got a very limited amount of information to work with. Ele conseguiu rastrear o aparelho e, em minutos, conseguiu localizar a picape totalmente danificada na estrada. O motorista tinha saído do carro e estava próximo ao veículo desnorteado. Ele foi resgatado e levado para o hospital.
Desde que foi criada, essa ferramenta de alta tecnologia vem salvando muitas vidas. O relógio inteligente da Apple consegue monitorar através de sensores problemas no coração, na respiração, se você caiu ou teve um acidente de carro. Se não conseguir responder o chamado automático do sistema em 30 segundos, o relógio liga para o 911. Na internet, existem inúmeros relatos diários de pessoas que foram salvas graças a esse mecanismo. E olha, ainda falando de carros, você já reparou que o seguro dos automóveis está mais caro? Se você reparou, você não foi o único não. As coberturas para os carros subiram em média 21% nos últimos 12 meses. É o maior aumento em quase 50 anos. Os especialistas apontaram algumas razões que puxaram essa subida dos preços nas seguradoras. O aumento de carros em reparo e o alto número de mortes no trânsito. As companhias estão gastando mais para cobrir os acidentes. Vale lembrar que o aumento da taxa de seguro de carros varia de estado para estado. Nevada teve o salto mais alto, 38%, já a Carolina do Norte o mais baixo, 5,5%. Mas olha, não foi só o seguro de carro que subiu não, viu? Sabe outra cobertura que também disparou aqui no país e está assustando a população? O residencial. Um levantamento apontou que mais de 6 milhões de pessoas não têm a moradia assegurada porque simplesmente não conseguem mais pagar as coberturas. Os seguros residenciais aumentaram em média 23% no país e, por causa disso, hoje, 1 em cada 13 proprietários não possui cobertura. Isso equivale a 7,4% das moradias americanas com valor imobiliário avaliado em 1,6 bilhão de dólares. Casas desprotegidas são consideradas um risco enorme, principalmente num país onde os eventos climáticos e fenômenos naturais estão crescendo e ficando mais destrutivos a cada ano. Em 2023, foram 25 situações extremas que causaram prejuízos acima de 1 bilhão de dólares no território americano. Mas a população alega que está sem dinheiro por causa da pandemia de Covid-19, da inflação alta e da crise econômica no país. Os especialistas apontam que as pessoas estão cortando os seguros do orçamento familiar para poder manter as luzes acesas, comprar alimentos e também remédios. O custo médio nacional da cobertura residencial é de $1.820 por ano, com uma apólice de cobertura de $250 mil. Os estados mais caros para seguros são Nebraska, Oklahoma e Kansas. Já os mais baratos são Havaí, Vermont e Delaware. No próximo bloco, a Dollar Tree, uma das redes de varejo mais preferidas pelos brasileiros, vai fechar as portas de 1.000 lojas aqui no país. E ainda você vai ver quem é o brasileiro que vai emprestar a voz para a série animada do X-Men. Américas no ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Tap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Tap. Foi. O Dollar Tree, uma das redes mais preferidas dos brasileiros aqui nos Estados Unidos, anunciou que vai fechar as portas de 1.000 lojas no país e no Canadá. A cadeia de descontos é famosa entre os moradores e também os turistas por oferecer uma ampla variedade de produtos a preços baixos, que vão desde alimentos, artigos domésticos até decoração e também material escolar. O Dollar Tree anunciou que a medida drástica é uma tentativa de equilibrar as finanças. No primeiro trimestre do ano passado, a empresa registrou prejuízo líquido de quase 2 bilhões de dólares, reflexo da inflação alta. Em alguns lugares do país, o Dollar Tree é conhecido como Family Dollar. Algumas dessas unidades também vão fechar as portas. O Dollar Tree conta com mais de 16.700 lojas em 48 estados americanos e também no Canadá. Bom, o assunto agora é clima. Os meteorologistas e autoridades emitiram alertas de alto risco de incêndios florestais no sul do país. Já para quem mora no centro-oeste, o alerta é para uma intensa tempestade de inverno que desde ontem está levando neve, vento, chuva e granizo e também tornados para mais de 5 milhões de pessoas. Have you ever seen hail as big as baseballs? Os moradores do Kansas registraram uma chuva intensa de granizo com gelo do tamanho de bolas de beisebol. A tempestade de inverno, que começou ontem à noite, destruiu telhados e amassou carros. Em Denver, o mau tempo levou chuva e neve, a mais intensa da temporada.
As temperaturas estão despencando nessa região e devem permanecer na casa dos 30 graus. O norte do Arizona, o Novo México, Utah e Wyoming também foram atingidos pela tempestade de inverno. Já nas planícies centrais, além da chuva, o alerta foi para tornados. Esse sistema já está se movendo para o leste do país, colocando em risco outros estados. No sul, os meteorologistas alertam que o tempo seco, quente e a ventania deixam as regiões como Texas e Oklahoma em atenção para riscos de novos incêndios florestais. Bom, fica dado aí o alerta então, muito cuidado com essa tempestade de inverno que vai durar até amanhã. Vamos aproveitar, já que a gente está falando de clima, dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar a previsão para amanhã em boa parte do país. Olha, Boston chuva, mínima de 37, Nova York também chuva, Washington a gente tem trovoadas, Norfolk tempo encoberto, Charlotte e Atlanta chovendo, mínima de 60 em Atlanta. Já na Flórida a gente tem chuva em Jacksonville, sol em Tampa e tempo encoberto em Miami, a máxima nessa região é de 89 graus. New Orleans a gente tem trovoadas ao longo do dia, Houston a mesma coisa, com mínima de 67 graus, máxima de 79. San Antônio, o sol nem dá as caras por lá, vai chover o dia todo, mínima de 62. El Paso, sol entre nuvens com máxima de 69. Albuquerque também chuva ao longo do dia, mínima de 36. Phoenix, o sol também não aparece, bastante chuva com trovoadas ao longo do dia. Las Vegas vai chover também. Já em Los Angeles e São Francisco, a gente tem tempo encoberto, sol entre nuvens. São Francisco, mínima de 50, máxima de 72 graus. E a gente fala agora de um brasileiro de sucesso que vai emprestar a voz dele para um mutante da série animada X-Men. Detalhe, gente, o personagem é o único da Marvel que nasceu no Brasil. A repórter Carla Marinho conversou com o ator Gui Augustini, esse multitalento que está morando aqui nos Estados Unidos, que tem um histórico de participações em séries e filmes norte-americanos. Olha só. Das quadras de tênis para as telonas do cinema, o brasileiro Gui Augustini é ator, diretor de curtas-metragens, imigrante e está na jornada para conquistar o sonho americano. A virada de chave de ex-tenista para ator profissional aconteceu há pouco mais de 15 anos aqui nos Estados Unidos, quando Gui veio da Venezuela para jogar por uma universidade americana. E foi estudando que ele descobriu que poderia ter outra vocação. Eu fiz o primeiro curso profissional de atuação em inglês com Aaron Spicer, que foi o coach do Will Smith, Gerard Butler, J-Lo, por muitos anos. E aí eu falei, em Miami, eu desisti do tênis, larguei o tênis e foquei 100% na atuação. Da peça na universidade aos comerciais para a TV americana. Gui coleciona participações importantes em filmes e seriados, entre eles The Time Traveler's Wife, como dublê de atuação do personagem principal Tio James. Fluente em português, inglês e espanhol, o brasileiro, nascido em Campinas, é filho de mãe argentina e pai peruano. Toda essa diversidade cultural abriu muitas portas e deu a chance do mais novo e super importante desafio da carreira dele: fazer a voz em inglês de Roberto da Costa, o Mancha Solar, o primeiro herói brasileiro da série animada X-Men 97, da Marvel. O Mancha Solar é o único super-herói brasileiro da Marvel. Ele é filho de um magnata brasileiro e a mãe dele é americana, uma arqueóloga. E ele usa a energia solar para criar os seus superpoderes. E eu tenho muito orgulho de estar representando o Brasil e de ser brasileiro e de ter essa oportunidade de ouro. Como diz o velho ditado, o mundo dá voltas e o brasileiro já está pronto para retornar às quadras, mas dessa vez interpretando um tenista em uma competição mundial, em um dos episódios da série de TV americana Elsbeth. O episódio é o número 5 e eu tive uma das melhores experiências da minha vida, entrando numa arena, num estádio, como se fosse um Grand Slam. É uma experiência realmente maravilhosa e eu trabalhei com atores incríveis. Para os que começaram a nova jornada em busca do sonho americano, agora fica o conselho do ator que trouxe para a nova profissão a resiliência e disciplina aprendidos na quadra.
que se você quer seguir uma carreira, que seja como ator, ou hoje em dia, né, a gente tem que fazer muitas coisas, mas na arte que você ame realmente, que você quer, que você dedique 100%, que se você escolha hoje que é isso que você quer, pelo menos agora, então que você faça isso ao 110%. Mais pra frente, se você quiser mudar, sentir que não é mais, ok, você vai ter aprendido muito e essa dedicação e disciplina você vai levar para qualquer outra profissão e outra parte da sua vida. Bem bacana e bem curioso também essa história aí, o primeiro personagem mutante da X-Men que nasceu do Brasil. A gente vai acompanhar. Bom, o Jornal Américas no ar então termina agora. A gente espera vocês novamente amanhã. Você fica agora então com mais um capítulo da superprodução Jezabel. Boa noite.